Olá, bom dia, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Que Deus te guarde, te dê a paz. Vamos orar ao Senhor, mas eu quero deixar o título desta mensagem para você em primeiro lugar. O título é Deus está ou não conosco. Deus está ou não conosco. Vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, eu te agradeço por esta manhã. Esta pessoa que ora comigo, te agradecemos por termos o privilégio, Deus, de meditarmos na palavra do Senhor e agora termos, Deus, o suco, Deus, o alimento, Deus, do Senhor para as nossas vidas. Sabemos que o Senhor tem o melhor para nós e por isso vamos meditar agora, trazendo para nossas vidas e para os nossos familiares muitas bênçãos, porque assim cremos que orando assim no nome de Jesus, as receberemos. Assim oramos. Amém. Que Deus continue te abençoando, Vamos ler Números capítulo 6, versículo 22, 23, o 24, 25 e 26. São pequenos versículos, então é fácil de ler todos eles. Está escrito assim, capítulo 6 de Números, versículo 22. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão e a seus filhos: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, ou diga aos filhos de Arão e Arão, que eles passarão as bênçãos para os filhos de Israel desta forma, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. Versículo 24. Agora o 25 diz: o Senhor coloque a graça dele sobre ti. Eu traduzi, na nossa Bíblia diz outra coisa, mas eu estou colocando diretamente da Bíblia de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor coloque a graça dele sobre ti. Não tem na Bíblia de Israel e tem a misericórdia de ti, porque quando está a graça de Deus, a misericórdia já está presente na graça. O Senhor coloque a graça dele sobre ti. O Senhor coloque, versículo 26, o favor dele sobre ti, Também está diferente da nossa Bíblia em português, porque é da Bíblia de Israel que tirei. Que o Senhor coloque o favor dele sobre ti e te dê a paz. Glória a Deus por isso, Que nós estamos meditando do versículo 22 ao 26 no livro de Números, capítulo 6. Que bênção! O livro de Números, capítulo 6, traz a menção no versículo 1, do capítulo 6, traz a menção do que Deus estava dizendo a Moisés para passar a lei do nazireado ou do nazireu, O que seria um nazireu? Nazireu vem de nazir, que quer dizer separado, Nazir quer dizer separado, então nazireu é aquele que foi separado. Então Deus está dizendo a Moisés: assim acontecerá nos nazireus. Nazireus podia ser escolhido por Deus ou dedicado pelos pais a Deus, e nós aprendemos isto na palavra de Deus e temos menção disso. Então assim deve ser o nazireu. E ali tem as regras do nazireu, que é não tocar coisa impura, não comer uva, não comer nenhum produto da vide, não tomar vinho de forma alguma, porque ele é produto da vide, não tocar em cadáver, e assim era o voto do nazireu, e não passar navalha sobre a sua cabeça. O cabelo dele não receberia navalha, não receberia corte, estaria constantemente crescendo, crescendo e crescendo. Bom, quando você olha isso aí que Deus está falando do nazireu, você vai perceber também na Bíblia que existem 3 nazireus por vida, escolhido para viver ao tempo todo, porque o nazireu podia ser o voto de uma pessoa temporariamente, ele poderia fazer um voto de nazireu, e tem muitos que fazem, o apóstolo Paulo fez este voto,
né? E depois ele passou a navalha sobre a sua cabeça para cumprir o voto que ele havia feito. Então tem a possibilidade das pessoas fazerem um voto de nazireu. E outras pessoas, né, nasceram nazireus por Deus. E outras pessoas nasceram pelos pais. Vejamos então quem foi nazireu. Sansão foi um nazireu que quebrou mais tarde, ou revelando o seu segredo, né, foi quebrado o nazireado dele. Mas Sansão tocou em cadáver também antes de revelar o seu segredo. Né? Ele tocou em cadáver. Então, o nazireado podia ser quebrado, né? E depois ser reposto, depois de quebrado. Sansão foi um nazireu escolhido por Deus, não foi decisão dos pais. Eu acredito que a mãe de Sansão, que não menciona a Bíblia o nome dela, era a mulher que orava pelo filho. Manoá também era um homem que desejava ter filho, mas eles não tinham. E como Manoá só tinha uma esposa, não era o caso de Ana, né, que o esposo tinha outra esposa e já tinha filhos com a outra esposa. Então, o esposo não pedia. Eu acredito, a Bíblia não diz, que a mãe de Sansão talvez pedisse um filho, sim, porque não tinha filhos, e talvez Manoá também pedisse o filho, sendo que não tinham filhos. Mas o anjo aparece, é a mãe de Sansão, né? E diz para ela que ela, para ter um filho consagrado, ela precisava começar na vida dela, então, consagrando como uma nazireia, né? Um voto ali que o anjo fez ela fazer, para que tivesse Sansão. E ela, então, passou a não tocar coisa impura, porque foi ordem de Deus, não tomar vinho, foi ordem de Deus, continuar pura, porque o que nasceria dela seria puro. Isso não está falando para você que é mãe, ou que quer ser mãe, que você precisa ter uma vida consagrada a Deus, porque isso vai refletir nos seus filhos, né? Principalmente aquelas mães que bebem, que fumam, que fazem vivo nas noitadas e então se engravidam. Será que isso não vai afetar o seu filho? Será que a sua decisão de mãe não vai passar diretamente para o teu filho? A Bíblia está provando isso quando o anjo disse à mãe de Sansão: você precisa se cuidar. Você precisa saber que o que vai nascer de você será uma sequência, que a unção que ele vai receber começa em você. Isso é sério. Tem muita gente querendo que os filhos sejam bênçãos, mas eles não são bênçãos para os filhos. Eles não são exemplos para os filhos e querem que os filhos sejam abençoados. E depois perguntam: não sei de onde meu filho tirou isso. Oh, mãe, você que fez as coisas erradas e continua fazendo, ele tira de você por ser mau exemplo, por não buscar a Deus. Veja que esta mulher de Manoá era estéril. E Deus fez nascer dela, ela se consagrando também, Deus fez nascer dela um filho que defendeu e foi juiz em Israel. Por 20 anos foi juiz em Israel. Então, Deus abençoou a mulher de Manoá no nascimento de Sansão, que foi o primeiro nazireu de Deus. Depois veio Ana, né, chorando ali, pedindo a Deus um filho, que era criticada pela outra esposa, né, do seu marido. E o que aconteceu foi o seguinte: Deus se agradou da busca dela e ela era estéril, tanto quanto a mãe de Sansão. E Deus abençoou, mas ela fez uma proposta antes, já em oração, já em súplica. Ela disse: e eu o consagrarei como nazireu de Deus. Se o Senhor me desse filho, ele crescerá nazireu. E vê a história de Samuel. Então, quando você vai olhar a história de Samuel, que bênção foi Samuel para os hebreus, para o povo de Israel. Ele foi muita bênção. Presta atenção que a mãe sendo bênção, a tendência do filho é ser bênção. Quando ela é uma mãe dedicada ao Senhor, a tendência é ele ser dedicado ao Senhor. Bom, vamos para o terceiro então nazireu, que era João Batista, né? Zacarias orava pelo filho. Isabel também orava por um filho. Só que esses dois já estavam velhos.
Mas acontece um fato tão interessante e Isabel era estéril. Bom, Zacarias então no seu período ali, ele deixa um povo do lado de fora orando e ele vai queimar o incenso porque estava no seu período. Ali ele orando e queimando incenso e aquele povo intercedendo também do lado de fora. O que acontece é que um anjo aparece do lado do altar de incenso. Ele toma um susto e o anjo diz: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Isabel terá um filho, aquela velha tua terá um filho. Também era estéril e já era velha e ele velho. O que aprendemos com isso? É que se Deus tira filhos das estéreis, Deus também é o mesmo Deus que fez e faz suscitar água da rocha. Não há nada impossível para Deus. Sabemos que Deus é abençoador e Ele quer abençoar. Mas o que Deus quer de nós, primeiro, é santificação da nossa parte. Neste assunto, o tempo não nos permite, mas ali tem que o nazireu não podia tomar vinho e você vê que Jesus tomava vinho. E este é um assunto muito complexo de Jesus ter transformado a água em vinho e Jesus também a tomar vinho. E esse assunto é tão complexo porque vem as perguntas. O vinho que Jesus fez da água tinha teor alcoólico ou não? Pergunta 1. Pergunta 2. O vinho que Jesus tomava tinha teor alcoólico ou não? E se Jesus tomava vinho, era ele nazireu ou não? O tempo não permite, mas eu tenho uma revelação de Deus para você e em tempo oportuno nós colocaremos tudo isso na pauta, uma mensagem que vai assustar você e não vai por esses conversadores fiados aí que fica falando que o crente pode beber, que o crente pode isso. Eu quero te adiantar dizendo que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E o que é santificar? É se separar do que é profano. É entrar em abstinência do que é profano. É excluir da sua vida o que é profano. Aquilo que não glorifica a Deus é profano, é carnal. E você, cristão, tem que fugir disso, querendo você ou não. Está na Bíblia, está na palavra de Deus. E eu vou provar para você que o vinho que Jesus fez era novo vinho, era milagre duplo do que Jesus fez. E terceiro, Jesus, mesmo não sendo nazireu, porque ele experimentou o fruto da vide, Jesus era santo e ele era Deus. Não compete a mim e a você tirar esta santidade que Jesus tinha nele. Então, nós vamos falar disso num outro assunto, mas vamos para o outro lado da história, então, de capítulo 6 de Números, que é a bênção sacerdotal. Deus entra no final do capítulo e diz: você dirá a Arão assim a seus filhos, para eles fazer. Você, Arão e seus filhos, vocês vão dizer, vão abençoar o povo assim. E Arão então começa, Moisés ensina a ele como começar a bênção sacerdotal. E a bênção sacerdotal começava assim: o Senhor te abençoe. O que ele estava dizendo? Ó Israel, que o Senhor te abençoe e te proteja. Meu querido e minha querida, depois da bênção, você precisa de uma super proteção de Deus. Ele precisa te guardar. É isso que a bênção sacerdotal para os filhos de Israel estava sendo determinada por Deus. Eu estou abençoando vocês, mas é necessário que eu também vos guarde, porque alguém vai tentar roubar a bênção de vocês. E vocês não são suficientemente fortes para reter essa bênção com vocês, mas eu vou protegê-los e guardá-los. É assim que Arão e os filhos, os sacerdotes, passavam a bênção para o povo. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde depois de te abençoar. Segundo, que o Senhor coloque a graça dele sobre ti. Que Deus, ele coloque, não só ele ache graça nas vossas vidas, mas ele coloca graça a Deus, porque ele é gracioso. Ele é completo em graça, misericórdia. E ele que coloque isto sobre ti. Terceiro, o Senhor coloque
o favor dele. Que o Senhor olhe para você, ó Israel, como o favorecido dele, como o escolhido entre todas as raças e todas as nações. Você, Israel, é o favorecido de Deus e que ele coloque sempre este favor sobre ti. E você sendo abençoado por Deus, e você sendo guardado por Deus, Israel, e você sendo favorecido por Deus, Israel, você tendo a graça de Deus, Israel, sobre ti, que ele também te dê a paz. Mas por que tudo isso para Israel? E Deus termina dizendo: assim será colocado o meu nome em Israel, e eles andarão e representarão e viverão pelo meu nome. É a minha aliança com a bênção sacerdotal. E o povo de Israel crê nisso até hoje, que se Deus os abençoar, Deus os proteger, e Deus os guardar, Deus colocar a graça dele sobre eles, e Deus os achar como favorecido dele, haverá paz em Israel, e eles poderão falar no nome desse Deus. Assim eles creem. Mas nós, os cristãos do Novo Testamento, temos também uma bênção sobre nós que o apóstolo Paulo deixou na segunda carta de Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que diz exatamente assim. Paulo começa para os cristãos dizendo: a graça do Senhor Jesus esteja sobre vocês. A graça do Senhor, como ele é a graça de Deus, ele é o agraciado de Deus, ele esteja sobre vocês. O amor de Deus Pai esteja em vocês. Assim dizia Paulo em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Apóstolo Paulo fala isso aí, terminando a sua carta ao 2 Coríntios, no capítulo 13. Ele termina dizendo exatamente aí: eu quero que vocês tenham graça, que vocês tenham o amor. A graça é de Jesus e o amor é de Deus. E a comunhão daquele que habita em vós seja com todos vocês. Mas ele fala isso na sequência de um assunto muito interessante. Isso só acontecerá com vocês e em vocês, tendo graça, amor e comunhão do Espírito Santo, se vocês tiverem estas 5 coisas necessárias para o cristão. Primeiro, coisa que o cristão precisa ter: alegria em Deus. Regozijai-vos no Senhor Deus. A sua alegria seja em Deus, não naquilo que você tem, nem naquilo que você é. A sua alegria tem que ser em Deus. Regozijai-vos no Senhor. O segundo: sede perfeitos. Sede perfeitos. E o terceiro é sedes perfeitos e sede consolados, é o 3. Consolados por quem? Pelo Espírito que habita em vós, que é o Consolador. Regozijai-vos no Senhor, sede perfeitos. Não viva como o mundo viva, busque a perfeição de Deus e sede consolados com o Consolador que habita em vós. O quarto: pensem a mesma coisa. Se estão pensando diferente, se reúnam, oram a Deus e tomam uma decisão com um só pensamento. Não haja divisão entre vocês. E o quinto é: viva em paz. Paz é um fruto do Espírito Santo que nós precisamos ter em nós, principalmente no ajuntamento do santo. Com estas 5 coisas, com tudo isso, o Deus da paz será convosco. Mas precisa gozar destas 5 exigências necessárias para a vida do crente, para ele ter a graça de Deus.
né? O amor de Deus Pai, a graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus conosco. Isso é um paralelo. Enquanto a bênção sacerdotal traz o nome de Deus para o povo, para que o povo ande no nome de Deus, abençoado e protegido, apóstolo Paulo traz a Trindade, começando por Jesus. E por que começando por Jesus? Ele pega Deus, o Criador, que enviou Jesus, que é centro, que enviou o Espírito Santo, que é o preparador, para a igreja, que é a quarta pessoa, atingida aí nos três, a igreja é a quarta pessoa, para fazer com que, desde o princípio, o Criador seja o dono, o Pai, e seja o Deus da igreja que Cristo comprou com o seu sangue. Que maravilha é você poder servir a Deus. E agora você, vivendo desta forma que a Bíblia diz, você responder à pergunta: Deus está ou não conosco? Se você viver uma vida santa, é promessa de Deus e Ele será convosco. Ele será comigo e contigo se vivemos uma vida santa para Deus. Que Deus abençoe você e família em nome de Jesus, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Estou aproximando de 5h30, 6 horas já de meditação, porque Deus está conosco. Não, pelo contrário, já vamos bastante horas, desde 4h30 estou em oração e meditação, e agora são 11 horas quase aqui nos Estados Unidos da América. Que Deus te abençoe e te guarde. Seja um orador, seja um abençoador, um intercessor, clame a Deus e Deus ouvirá a sua oração. E lembre, Ele é o Deus maravilhoso, que não há nada impossível para Ele, que faz sair água da rocha e faz a estéril ser mãe de filhos. Até amanhã, se Deus quiser, ainda nos meus pijamas buscando a Deus, eu deixo para você um abraço meu e até amanhã, se Deus quiser. Pastor Riva Martins, Deus te abençoe.